Olá, pessoal, eu sou a Nicole Costa, faço parte da equipe de marketing do Connected Smart Cities e agora sou entrevistadora oficial da plataforma. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que é a CEO, a dona de tudo do Connected. Dona Você de deve ter tudo. adorado essa definição. Com certeza não, né? Quem me conhece sabe que não. Na verdade, eu sou a idealizadora, acho que fica mais legal. A A pessoa que pensou, idealizadora. sim, a Tá, idealizadora. então vamos começar pelo começo. Quem é Paula Faria? Bom, Nicole, eu empreendo há bastante tempo, eu acho que eu comecei a trabalhar já pensando em empreender, e nessa minha trajetória empreendedora, né, nos últimos 20 anos, eu venho trabalhando com eventos. Mas nos últimos 15 anos, né, já estou falando um pouco com a minha idade aqui, mas nos últimos 15 anos eu venho pensando em projetos, em empreender, de forma que o resultado do meu trabalho trouxesse impacto positivo para as pessoas. Uhum. Então, eu sempre trago esse contexto para as coisas que eu faço e sempre penso, além, né, de uma empresa que no final das contas a gente acaba tendo que ter lucro para ter, inclusive para manter a empresa, é como que eu consigo fazer essa simbiose entre o lucro e o propósito. E então eu acho que o ponto mais importante dessa minha trajetória é realmente sempre buscar esse equilíbrio entre essas duas coisas. E como é que você entrou nesse universo das cidades inteligentes? Então, eu trabalhava, na verdade eu trabalho há bastante tempo, trabalhava, não, ainda trabalho, com aviação. E eu tinha um projeto próprio, uma feira de aeroportos, Airport Infra Expo, que começou em 2011, quando começaram as concessões dos aeroportos no Brasil. E a gente tinha uma parceria com vários consulados e embaixadas, e a gente tinha uma parceria muito forte com a embaixada inglesa na época, né? E fizemos várias missões para lá, inclusive numa dessas missões, o embaixador, né, recebendo na comitiva brasileira, me perguntou se eu tinha interesse em ajudá-lo a organizar um encontro de cidades globais e se eu podia ajudar a levar São Paulo, né? Então, eu voltei super interessada no assunto. Na minha casa, a gente sempre discutiu muito política pública, a gente sempre discutiu muito esses desafios do nosso país, e eu adorei a ideia de trabalhar com cidades. Então, eu voltei, comecei a pesquisar sobre o assunto, e comecei a falar sobre isso. Vi que cidades inteligentes. Então, na ocasião, era um encontro de megalópolis, mas para discutir dentro do conceito de cidades inteligentes. E para mim era um conceito muito novo, eu não tinha ainda escutado sobre isso, não tinha lido sobre isso. E eu achei que era legal pesquisar, e foi aí que nasceu a ideia de por que não fazer um projeto, começando por um evento de cidades inteligentes no Brasil. Então, foi assim que tudo começou. Foi em Mas 2000 e... Só para a gente... 2014, 2013, 2014, foi por aí. E qual é o propósito, assim? Qual é o seu propósito em trabalhar com cidades inteligentes? Então, o que eu achei muito legal de trabalhar com cidades inteligentes é que quando eu comecei a entender o conceito, né, a princípio, como quase todas as pessoas que tomam contato com esse assunto, acham que cidades inteligentes só fala sobre tecnologia. E aí eu percebi que era muito mais do que isso, que envolvia uma série de conceitos que fazia muito sentido para mim trabalhar para a cidade. E aí eu percebi que, ao desenvolver esse projeto, eu ia estar muito próxima desse propósito, que é de realmente ajudar as pessoas a ter qualidade de vida. E que lugar melhor do que isso, do que uma cidade onde tudo acontece? Então, para mim foi como um momento assim, sabe, um momento ahá, um momento uau, é aqui, Uhum. vamos aqui. Então foi muito legal esse início de desenvolvimento de projeto, foi muito bacana. Você já falou mais ou menos como foi esse desenvolvimento, e agora eu quero entender o que é, por quê, como surgiu o Connected em si. Então, a gente queria trabalhar com Smart Cities e o Connected Smart Cities nasceu exatamente desse momento em que ele pediu para ajudar nesse encontro das megalópolis. Eu entendi o conceito de cidades inteligentes e decidi fazer o projeto no Brasil. E quando eu comecei a pesquisar e a estudar sobre o assunto, o primeiro desafio foi a gente trazer da forma como a gente gostaria esse conceito, já que quando se falava de Smart City já remetia à tecnologia. Uhum. E aí, na ocasião, a gente entendeu que era super importante fazer um estudo norteador de boas práticas de cidades inteligentes, e também para a gente poder mostrar o estágio que o Brasil, que as cidades brasileiras se encontravam comparadas às cidades internacionais que já trabalhavam com esse conceito há mais tempo. E aí, então, convidei a Urban Systems, que já era a nossa parceira em alguns outros projetos e estudos de aeroportos e de outros projetos, e
juntos desenvolvemos o ranking Connected Smart Cities. Então, o projeto Connected Smart Cities, ele já nasce com 2 pilares estruturantes, né? O evento, que é o encontro para a gente discutir os conceitos, e um ranking, que é o estudo norteador, para que as cidades entendessem o que a gente estava propondo em termos de desenvolvimento de Smart Cities no Brasil. E mais uma curiosidade minha, como é que foi? Tipo, quanto tempo que foi esse processo? Porque o ranking veio antes de ter o evento, porque o primeiro evento já teve o ranking? Sim, o primeiro evento já teve o ranking. Então, quando eu comecei a desenvolver o conteúdo do projeto, do que a gente ia discutir, da elaboração da marca, do nome, enfim, da missão, da visão. Então, a nossa visão era que as cidades, a gente lançou esse primeiro projeto em 2015, que as cidades subissem um ou mais de um degrau na escala de desenvolvimento nos próximos 10 anos, né? Então, 10 anos vai se completar em 2025, do primeiro ano que a gente lançou essa visão de futuro. E o ranking, nós fizemos paralelo a isso, fazendo uma pesquisa, um levantamento, a gente montou um grupo de estudo, né? Então, nós tínhamos ali eu, o William, que hoje, inclusive, é sócio, né, do Connected Faz parte do nosso time. E que tá conosco nessa trajetória desde sempre, né? Mas agora ele faz parte do nosso time, efetivamente. Fizemos um levantamento de diversos indicadores, entendemos quais que eram possíveis de se levantar informação no Brasil. Então, foi um processo de quase 2 anos, no momento que eu tomei contato com o assunto, a elaboração do projeto, o levantamento das informações para o ranking, até a realização do primeiro evento, que foi em agosto de 2015. E no evento a gente lançou a primeira edição do Ranking Connected Smart Cities. E quer, de novo, apresentar o que é o ranking, só para quem não sabe o que é realmente essa ação, essa iniciativa? O Ranking Connected Smart Cities, ele vem evoluindo nesses últimos anos, mas ele é um estudo que se divide em 11 eixos temáticos. É um estudo em que a gente entende a conectividade entre esses eixos temáticos e esses indicadores, né? Então, dentro de cada eixo temático, nós temos um conjunto de indicadores e a gente analisa não só esse conjunto dentro dos eixos temáticos, como economia, empreendedorismo, economia, saúde, etc. Mas Economia. também economia. Mas os eixos economia, educação, saúde, tudo ali que tem uma ligação com qualidade de vida, de certa Exato, forma. com as cidades, com o desenvolvimento das cidades. E, na verdade, esses eixos, Nicole, eles são, normalmente, nos estudos que a gente observa aí, que já acontece há bastante tempo e nós nos inspiramos em todos eles já consideram, né, esses eixos temáticos. Então, na verdade, o que a gente fez? Como o William costuma dizer, né, que ele liderou esse levantamento do ranking, a gente tropicalizou os estudos internacionais para o Brasil, por motivos muito simples. Vou te dar um que a gente sempre gosta de dizer e é importante a gente ressaltar. Em outros países, não se fala, por exemplo, de saneamento básico, porque o que diz o nome saneamento? Básico. Básico. Só que no Brasil a gente não tem saneamento básico em todas as cidades. Básico. O básico a gente ainda não tem. Então é difícil. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nessa, mas faz total sentido. Total sentido, né? E saneamento básico, né? Para quem não sabe, saneamento básico é o tratamento de água, esgoto. Então, nós estamos acostumados a ter isso, né? Mas muitos brasileiros não têm. Uma parcela significativa da população não tem. E como que a gente trabalha cidades inteligentes se a gente ainda tem problemas no Brasil como dessa natureza, de não ter o saneamento básico? Então, a gente tropicalizou, porque a gente ainda lida com questões que deveriam já estar resolvidas e não estão. Então, a gente está muito distante ainda de ter uma cidade de fato inteligente, mas ao fazer este ranking e disponibilizar essas informações para as cidades, o que a gente consegue com isso? A gente consegue tornar a informação acessível, a gente consegue mostrar com uma cidade que está fazendo coisas que são bacanas e tem um bom resultado, como que cidades que têm as mesmas características podem se inspirar para também conseguir esse resultado. E aí, então, a gente acha que a gente está mais perto da nossa visão ao fazer isso. A gente está ajudando, de uma certa forma, nesse desenvolvimento das cidades inteligentes através desse estudo. Bom, você falou mais ou menos como começou, mais ou menos não, você falou profundamente como começou o Connected, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque eu, quando entrei para a equipe, eu entendia que o Connected é um evento. Sim. E acho que esse é um erro da maioria das pessoas. Erro não, né? É a forma de interpretar da maioria das pessoas, que é o que elas têm mais acesso. Mas o que é o Connected? Ele é só um evento? Você sabe que essa é uma pergunta muito legal, porque desde que a gente lançou, a gente sempre falou muito de
numa plataforma, né? E o que é uma plataforma? A plataforma nada mais é do que a gente reúne diversos canais que são canais de comunicação, de estudos e de diversas soluções para que quem trabalha com cidades consiga chegar nesse objetivo que é a nossa visão. Uhum. Se a gente tem como visão que as cidades se desenvolvam nos próximos 10 anos e consiga atingir ou se aproximar das cidades internacionais, ela consiga se desenvolver dentro desses eixos temáticos que a gente está falando, nós precisamos ajudá-las com informação. Então, o evento, obviamente, Nicole, é um dos canais mais importantes que a gente tem, porque é onde as pessoas se encontram, elas conseguem trocar informações e depois do evento elas conseguem manter esse relacionamento, essa proximidade para desenvolver os seus projetos. Mas além dos eventos, nós temos premiações. Então, as premiações, elas servem exatamente para a gente conseguir reconhecer essas boas práticas e compartilhar. Então, dentro das premiações, a gente tem o Prêmio Conecta Smart Cities. Aí existe uma confusão. Eu vou te contar aqui. Porque a gente tem o ranking Conecta Smart Cities, o prêmio Conecta Smart Cities e agora o selo Conecta Smart Cities. As pessoas falam, mas o ranking não é o prêmio, agora o selo. Enfim, são iniciativas diferentes, são complementares. Então, o ranking a gente já falou bastante aqui. O ranking a gente avalia cidades com mais de 50 mil habitantes. E no ranking, nós usamos dados secundários, né? Então, as cidades, elas não têm uma participação ativa, apesar que nos últimos 2 anos, a gente vem recebendo informações das cidades que atualizam os dados, que às vezes as fontes que a gente utiliza ainda não têm esses dados atualizados. Mas ainda assim, as cidades participam de uma forma mais passiva nesse estudo. O selo, a gente criou, inclusive, porque nós começamos a ter uma demanda, principalmente das cidades menores, puxa, mas eu quero participar também, como é que eu faço para participar? E aí, então, o selo, ele tem 6 dimensões, uma a gente faz um comparativo do ranking, do resultado do ranking, e as outras 5 são autodeclaradas, ou seja, eles têm que mandar as informações para a gente avaliar, né, a veracidade dessas informações e também o nível de desenvolvimento da cidade dentro daquele aspecto que a gente está avaliando, e aí a gente, então, reconhece eles com selos que têm diferentes categorias, e todas essas iniciativas são gratuitas, porque fazem parte do nosso propósito, que é compartilhar informações para que as cidades possam se desenvolver. E o prêmio Connected Smart City já é para empresas. Então, perceba que o ranking e o selo são para cidades. Para cidades, de todos os tamanhos. O ranking tem esse recorte, o selo é para todas as cidades brasileiras. O prêmio são para empresas, são para negócios. Não diria empresa, porque organizações de terceiro setor também podem se inscrever e as prefeituras também podem se inscrever. Porque o prêmio é para organizações que tenham soluções para cidades. Então, se você tem uma solução para a cidade na categoria pré-operacional, que é uma solução que ainda não está rodando, ainda está ali, você tem a ideia, ela já está desenvolvida, mas ainda não tem um case, e na categoria operacional, quando essa solução já está rodando e a gente já consegue observar o resultado daquela solução para a cidade. Então, são todas iniciativas complementares para que a gente consiga aí compartilhar tudo isso com as cidades e que a gente consiga, a partir disso, fazer com que as cidades se desenvolvam. É isso. E agora eu quero entender melhor o que se tornou o Connected. Agora a gente trouxe o discurso que o Connected é uma plataforma. Ele já era, mas agora a gente está reforçando isso. Por quê? Como é que foi esse desenvolvimento? Por que você achou necessário a gente reforçar isso de ser uma plataforma? Essa é uma reflexão, não só uma reflexão, uma discussão entre os nossos parceiros, atores, enfim, para quem participa desse grupo que agora a gente nomeou e a gente reconhece os nossos pares dentro da comunidade. Então, a gente já começou esse ano a se entender como uma comunidade e se entender como uma plataforma. Então, eu acho que isso que você falou, Nicole, é um fato. Nós já somos uma comunidade, uma plataforma há algum tempo, mas nós não tínhamos nos organizado e dar clareza para as pessoas entenderem como isso se dá na prática. Então, o que a gente fez para a gente conseguir organizar isso? E esse ano a gente conseguir avançar dentro dessa proposta de ser o principal canal de troca de comunicação, enfim, de conhecimento de cidades inteligentes no Brasil. Primeiro, a gente lançou a plataforma Connected Smart Cities, o nosso site conectasmartcities.com.br. Ele
agora ele reúne todas essas iniciativas e você consegue participar não só dos eventos, mas também da comunidade. De que forma? Sendo um assinante da plataforma, participando das nossas iniciativas, estando conosco nos diversos canais que a gente está disponibilizando. Então, a gente vai criar agora a comunidade no WhatsApp, então a gente vai ter essa interação pelo WhatsApp. Os próprios eventos que a gente consegue fazer com que todos se encontram. Os eventos online, né? Então a gente vai retomar com bastante força os eventos online, se dividindo em diversos programas que serão semanais, então serão entrevistas. A gente vai fazer o Cidade Café e Prosa, que é muito bacana, que a gente entrevista as cidades que participaram do prêmio, e aí elas vão contar como foi o processo. Enfim, tem muita novidade na plataforma e a gente espera realmente aí que com essas iniciativas a gente consiga criar esse canal constante de comunicação com todos os atores que nos acompanham, com o nosso ecossistema mesmo, com os atores do nosso ecossistema. Bom, mais uma pergunta que eu tenho aqui para você é ainda nesse tema da plataforma. Eu, pelo menos, vejo que ela se tornou, que o Connected, a gente está enfatizando isso da plataforma, justamente para a comunidade. Para a comunidade saber como participar, de que forma ela pode estar ativamente fazendo parte do Connected Smart Cities. E eu queria te perguntar, como que a nossa comunidade pode participar ativamente da nossa plataforma? Existem várias formas de se participar. Se você é do poder público, por exemplo, se você trabalha numa cidade, você pode se cadastrar no Call for Papers para apresentar um case no Connected Smart Cities. E o Call for Papers, olha, é um sucesso. A gente leva muita gente bacana do país todo para apresentar soluções que a gente não teria como saber se não tivesse essa iniciativa. Então, essa é uma delas. A outra é realmente se inscrever também no selo. Então, o selo, ele ajuda as cidades a fazer essa reflexão, a levantar esses dados, a participar e também fazer essa troca no evento com as outras cidades. É uma outra alternativa. Tem também, hoje, a gente, através da plataforma, né, do nosso site connectedsmartcities.com.br, a gente tem a oportunidade das organizações, então empresas e outras organizações que têm um interesse em fazer parte da plataforma, fazer uma assinatura. Então, hoje a gente disponibilizou uma assinatura que pode ser mensal ou anual e conseguir ter visibilidade nas nossas iniciativas online e também no canal Parceiros. Então, dentro da plataforma, a gente criou um canal Parceiros que a gente dá visibilidade para as organizações que têm soluções com uma série de informações e essas organizações vão participar também das nossas iniciativas. Então, é uma forma de você mostrar o seu produto, de você participar dessas iniciativas, de você se conectar com compradores ou parceiros das suas soluções. Enfim, então, tem várias formas de participar. A gente tem um calendário de eventos bem extenso durante o ano, então eu vou falar um pouco sobre eles. Pode falar. Antes de você dar esse spoiler, eu já vou emendar uma pergunta que tem tudo a ver. Tá bom. É que a plataforma Connected Smart Cities não fala somente sobre cidades inteligentes. O que a plataforma fala? Quais são as nossas iniciativas, que são pouquíssimas? Além de cidades inteligentes, a gente também tem outras discussões que estão dentro de cidades inteligentes. Então, uma delas está relacionada a PPPs e concessões. Então, nós acabamos de realizar o P3C, que é um projeto que a gente faz em parceria com a B3, inclusive a premiação, também tem uma premiação nesse projeto, no P3C. Que aconteceu na B3, no dia 27 de fevereiro agora, e temos também um momento de discussões com várias conferências. É um evento bem técnico, né, que se discute com profundidade as questões de PPPs e concessões, e obviamente que as cidades também estão envolvidas, porque várias das PPPs e concessões acontecem nas cidades, e a gente então envolve esse público nesse projeto também. Na sequência, a gente tem o GovTech. O GovTech é um recorte do Connected Smart Cities. Que é daqui a pouquinho. Já tá batendo na nossa porta. Tá aí, chegou. Quase 19 de abril. 19 de abril. Inscrições estão abertas. Sim, e já tem palestrante e programação no ar. Confere lá. O GovTech, a gente vai discutir soluções digitais, a transformação digital, o governo digital. Lembrando que muitas cidades, se eu não me engano, o último estudo que eu vi com relação a esse assunto, de cada 5 cidades, 4 ainda estão evoluindo, estão trabalhando essa questão da digitalização. Então, a gente tem muito por fazer. E digitalização está 100% conectado com o nosso propósito, porque
na medida em que a gente desburocratiza uma prefeitura, que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham acesso às informações, ou marcar um exame, enfim, quando você consegue facilitar a vida da pessoa a partir da digitalização, você também está aí no nosso propósito, se a gente consegue trazer esse nosso propósito de levar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, o GovTech tem esse recorte. Na sequência, nós temos o Parque da Mobilidade Urbana, que É o é meu preferido. uma delícia. Dá mais trabalho, né, Nicole? O Parque da Mobilidade Urbana Dá são mais dias trabalho. e é muito É fisicamente grande. e tem um test drive de carro elétrico. Mas e é mais tem- divertido. É divertido. Eu adoro andar de patinete elétrico. Muita gente aprendeu lá, né? Enfim. Então, o Parque da Mobilidade Urbana é um projeto em que a gente discute a necessidade da mobilidade urbana ser sustentável, disruptiva e inclusiva. Então, a gente discute a mobilidade urbana dentro dessas 3 questões. E a gente também leva todos os atores, desde uma montadora mais tradicional, que necessariamente precisa passar para a transição do elétrico em função de uma necessidade de redução de dióxido de carbono, que é na realidade, até discutir com o poder público projetos de mobilidade urbana mais complexos, que envolvem diversos atores e investimentos. Então, o Parque da Mobilidade Urbana é bem divertido, porque além da discussão, a gente também tem essas ações para que as pessoas entendam, né, o que é a mobilidade urbana sustentável e como que ela pode fazer parte desse movimento que é tão importante, né, Nicole, para todo mundo, né? E faz parte dos nossos valores, né? Trazer Sim. essa sustentabilidade, inovação. Sim. E também estão com as inscrições abertas. E o parque vai acontecer no Memorial da América Latina no dia 22, 23 e 24 de junho. De junho, exatamente. Estão todos convidados. Uma parte importante do Parque da Mobilidade Urbana é que as inscrições são gratuitas para visitação e para participação das atividades. Então, a pessoa pode ir lá, participar e dirigir um carro elétrico. Pode dirigir um carro elétrico, é incrível? Isso é incrível. Muito Por isso bom. que é meu favorito. E aí, depois do Parque da Mobilidade Urbana, a gente tem o nosso principal evento, que é o Connected Smart Cities e Mobility Nacional. E no Connected Smart Cities, a gente reúne mais 2 ecossistemas, que é o de aeroportos, né, que é como que o transporte aéreo está conectado nas cidades para promover o desenvolvimento econômico sustentável, e também a nova discussão aí que desde o ano passado a gente vem dentro de cidade discutindo a mobilidade aérea urbana. Carros voadores. Carros voadores, mas a gente também tem os drones. Acho que é legal a gente pensar, quando a gente fala de mobilidade aérea urbana, entender esse futuro, que é o carro voador. Que é a primeira coisa que eu penso. Mas tem uma parte que já está acontecendo, né? Que é essa parte de entregas por drones, por exemplo. E que muita gente fala, mas eu vou receber uma pizza na minha janela. Não é isso, né? Os drones, o que está se fazendo agora é você ter centros de distribuição em que os drones chegam num determinado local e dali a distribuição acontece. E os drones, inclusive, em muitos casos, são utilizados em questões que são muito importantes, como entrega de exames, e que você facilita ali e pode até salvar vidas. Então, exige uma agilidade maior. Exige uma agilidade. Então, a gente discute isso também. Mas eu espero que um dia eu entregue pizza na janela da minha casa. Igual eu espero um dia dirigir um carro voador. E eu acho que nem tá tão longe assim. Não, eu acho que... Não sei se dirigir, mas talvez tá lá no Uber voador. Quem sabe? Seria uma legal, possibilidade. seria legal. Sim. Bom, e o Connected também já tem data marcada, inscrições abertas. Sim. 4 e 5 de setembro. Exatamente. No Frei Caneca, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Para a gente conseguir democratizar todos esses eventos, nós teremos uma parte que vai ser transmitida online gratuita. Então, esse é um dos nossos objetivos, é esse, né, Nicole? A gente conseguir fazer com que essa comunidade aconteça. O Brasil é muito grande. A gente está em São Paulo, mas a gente quer que todo mundo participe. Norte, Nordeste, Sul. A gente também traz palestrantes internacionais para trazer essa experiência. A gente também traz os palestrantes internacionais. E a ideia é essa, é a gente conseguir fazer inclusivo. O evento tem que ser, as nossas ações são inclusivas. Inclusivo, sustentável e... disruptivo. Exato. E a última pergunta, até um convite para você encerrar o nosso bate-papo é: como que as pessoas vão acompanhar essas novidades? De que forma que elas podem se informar sobre a plataforma Connected Smart Cities? Uma ótima forma de acompanhar esses conteúdos é através do nosso portal. A gente tem um portal, que é o portal.connectedsmartcities.com.br, que a gente disponibiliza notícias diárias. Nós temos
colunistas incríveis que escrevem com exclusividade para o portal e que conseguem trazer insights, ideias, soluções. Então, toda semana a gente tem coisa nova lá. Então, é uma porta de entrada aí para esse universo e para entender quem está fazendo diferença dentro dessa transformação das cidades brasileiras. Além do portal, todas as nossas iniciativas têm site próprio. Então, eu quero entender mais do ranking. Entra ranking.connectedsmartcities.com.br. Você consegue acessar os dados, mas você também consegue baixar o estudo completo, faz o download e você consegue se aprofundar caso você tenha interesse nessa iniciativa. E todas as outras, Nicole, a gente tem site próprio, muito do que a gente tem é ofertado gratuitamente, e outras iniciativas que então você tem que se inscrever, ou se você é de uma empresa e você quer patrocinar, a gente tem opções desde um espaço compartilhado para startups bem acessível, até participações com mais investimento, que é o caso de algumas grandes empresas que já estão conosco. Enfim, uma forma é falar com a gente. Então, no nosso site, tem lá o botãozinho do WhatsApp, manda uma mensagem. Todas são simpáticas, assim como a Nicole. Eu sou uma das pessoas que responde lá. Todas porque a maioria são mulheres, mas a gente tem os meninos também. E aí, é só mandar pelo WhatsApp. Elas vão falar com vocês rapidamente e vão ajudar no que você precisar. Então, é isso. Todas essas informações vocês podem acessar no site www.connectedsmartcities.com.br. Vocês também podem nos acompanhar pelas redes sociais, Connected Smart Cities pelo Instagram e LinkedIn, que são as nossas principais. Como é que os blogueiros falam, os youtubers? Toca o sininho. Curte se você gostou, compartilha com quem também pode gostar e não esqueça de ativar as notificações para sempre estar por dentro das nossas novidades. Apresentando a nossa youtuber oficial. Muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Eu também.